Primeira questão de Maíra Porã. Acerca da sífilis, assinale a alternativa correta. É uma doença de origem viral? Pé, elimina. Não há cura para a doença, apenas deve ser feito acompanhamento? Pé, cura-se. Se fazer uso de benzetacil, cura-se a lesão. Bem tranquilo. C. Clinicamente, a evolução da doença ocorre em 3 fases. Fase inicial primária, cancro. Fase secundária, placa mucosa. Fase terciária ou tardia, goma sifilítica. Perfeito. Alternativa correta. E D. É classificada como uma doença aguda, com baixo risco de contaminação. Pode ser até aguda, dependendo da fase, né? Se for o caso de sífilis primária. Mas sífilis primária tem um alto risco de contaminação. Lembrem-se que as lesões de sífilis primária, cancro e sífilis secundária, placa mucosa, tem uma grande presença de bactérias, grande presença de treponema pálido. E aí essas lesões são muito infectantes. E aí não tem baixo risco, e sim alto risco de contaminação. Questão de Mairin, que já foi uma questão um pouquinho mais complicada. Essa doença é uma das principais causas de morte por doenças infecciosas parasitárias crônicas e recorrentes no Brasil. A pampampam é a principal micose sistêmica no território brasileiro e é causada por pampampam. A sua exposição ocorre ao realizar atividades relacionadas ao solo, como jardinagem, terraplanagem, atividades agrícolas. Isso é um detalhe importante. A manifestação da cavidade bucal e as lesões têm diagnóstico diferencial com pampampam. Então, principal doença fúngica, né? Principal micose sistêmica, ó. Paracoccioidomicose? Sim. Porphyromonas gingivalis é fúngico? Não. Porphyromonas gingivalis é uma bactéria. Não é nem uma doença, é um tipo de bactéria. Candida albicans é a principal micose sistêmica? Não. É uma principal micose local. É muito comum em boca, é muito comum em vagina, candidose, né? Órgãos genitais de uma forma geral, mas sistêmico, aí é paracoccioidomicose. Então a gente fica entre A e D. E é causada por A e D. Bactéria termodimórfica? Não é uma bactéria, é fungo. E aí você já vai para a alternativa D, fungo termodimórfico. E aí não tem como errar, porque já eliminou todas as outras alternativas. Mas paracoccioidomicose pode fazer diagnóstico diferencial com quem? Carcinoma espinocelular, ou carcinoma epidermoide, ou carcinoma de células escamosas, tudo é a mesma coisa. Então, a alternativa correta, a alternativa D. Aqui, a alternativa D. Então, aqui é importante ir por eliminação. Não era uma questão facinha, né? Então, era uma questão que demandava um pouquinho de conhecimento, mas se você for com calma, for com tranquilidade, você não pode errar uma questão dessa, né, lá na prova de Santana do domingo. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Então, essa questão é de Santana do Parnaíba mesmo, de 2017, não é uma questão tão antiga, né? Já foi após o Congresso da Orca, só que se a gente pensar que o Congresso da Orca foi em junho de 2015, em 2017 ainda era muito recente, muitas bancas ainda não tinham feito as mudanças. Então, o que diz essa questão número 1 da aula de hoje? A cárie dentária é uma doença infecciosa que progride de uma forma muito lenta na maioria dos indivíduos e, na ausência de tratamento, progride até destruir totalmente a estrutura dentária, ok? Ela é resultante do desequilíbrio do binômio saúde-doença, sendo que a diferenciação entre a doença e a manifestação, ou seja, a lesão, implica condutas diferenciadas na abordagem de prevenção e do tratamento da doença cárie. Então, é um enunciado bem grande, tá? Super grande, daqueles que cansam quem está fazendo prova. Se o tratamento for centralizado nas lesões pela restauração das cavidades e não nos fatores etiológicos da doença, isso resultará no ciclo restaurador repetitivo. É importante que vocês saibam isso. Se a gente não controla a doença e só trata a lesão, a gente vai passar a vida restaurando, né? Eu brinco, tapando o buraco. Por isso que é muito importante o que ele está dizendo aqui, né? Que o clínico, ele
ele trabalhe no fator etiológico da doença, né? No nosso caso, hoje, a gente sabe que é o controle do consumo de açúcar, tá? Para evitar esse ciclo restaurador repetitivo. Continuando a questão, deste modo, para que possamos instituir medidas efetivas para o controle da doença cárie, se faz necessária a compreensão dos seus fatores etiológicos. Considerando a etiologia da cárie, então ele disse tudo isso para perguntar, considerando a etiologia da cárie, assinale a alternativa que apresente somente fatores etiológicos determinantes da doença. Hoje, o fator etiológico determinante da doença é o consumo da sacarose, tá? Mas a gente percebe aqui que é uma questão mais antiga e ele quer saber os fatores etiológicos determinantes. Quem assistiu essa aula vai conseguir responder adequadamente, ou quando estiver estudando, vai conseguir entender tudo o que foi explicado na aula de hoje. Então, ele está perguntando os fatores etiológicos da doença. Quem que era a tríade de Case que foi depois modificada por Nelman? Foi o que eu falei para vocês, que era quando a gente aprendia em cariologia, quando a gente aprendia em cariologia, a gente aprendia, né, aqueles círculos da intersecção da doença cárie, não era assim que a gente aprendia? Que a intersecção era a cárie. E quais eram esses 3 fatores? Era o hospedeiro, que ele inclui o dente, a saliva, o substrato, ou seja, a dieta cariogênica, né? O substrato, que seria aqui a dieta cariogênica. Eu sou meio pré-primária para escrever aqui no PED. E os micro-organismos, né? As bactérias da nossa flora bucal. Tudo isso num período de tempo. Então, era assim que a gente estudava a cárie. Então, para ter cárie, você precisava do hospedeiro, que é o dente e a saliva, isso todo mundo tem, né? Porque para ter cárie tem que ter dente, você não tem cárie no cabelo, em outro lugar do corpo, é no dente, então para isso precisa do hospedeiro. O dente está ali na nossa cavidade bucal. O substrato, que é a dieta, que hoje é o considerado o mais importante, e os micro-organismos que estão ali, né? Eles existem na cavidade bucal. O que a gente não pode é dar o substrato para que eles produzam ácidos. Então, pensando, né, de como a gente estudava, qual seria a resposta correta? Seria a resposta D, o hospedeiro, o substrato, que eles ainda facilitaram aqui na banca do Instituto Mais para vocês. Ele colocou que o substrato é a dieta cariogênica, os micro-organismos e o fator, aqui está faltando um errinho, e o fator tempo. Então, essa seria a resposta correta. Açúcar seria substrato. Então, aqui já açúcar já é substrato. O substrato não é fluoropatia. Micro-organismo, fator quantidade. Então, a A está ridícula de errada, né? Proteína também não tem nada a ver. Quantidade, nada a ver. Hospedeiro, substrato. O substrato não é hidroxoapatita. O substrato é o açúcar, é a dieta cariogênica. Aqui está faltando micro-organismo. Então, a resposta que mais se encaixa, facinho essa questão, escrever, para fazer uma pergunta simples, que é a resposta D, hospedeiro, substrato, micro-organismo e tempo. Tudo bem? Alguma dúvida? Se tiver, é só perguntar. Questão 2, de Mairiporã, de 2018. Então, ele fala o seguinte, assinale a alternativa correta. E aí os alunos da professora Carol vão lá e vão riscar que ele quer só saber a alternativa correta. Então, ele diz, o uso da sonda exploradora pontiaguda no exame das fissuras e cicatrículas pode causar danos à integridade da superfície do esmalte parcialmente desmineralizado. Certinho o que eu falei em aula. Podendo funcionar como um procedimento iatrogênico, vira uma iatrogenia sim, convertendo uma lesão incipiente, paralisada, passível de remineralização, em uma cavidade com chance de destruição progressiva maior que antes da sondagem. Perfeito, tá corretíssimo, é o que eu ensinei isso para vocês. Adorei essa alternativa A, que é um resumão do que o porquê que a gente não deve usar o explorador, e com certeza vocês nunca mais vão usar o explorador. Espero que vocês já não utilizem, mas quem ainda utiliza nunca mais vai utilizar. Vamos ver as outras questões, porque estão erradas, porque eu não gosto de ninguém com dúvida. Alternativa B, a radiografia panorâmica é o melhor recurso de imagem para a detecção de cárie nas regiões mesial e distal dos dentes. Aqui está mesial, é mesial dos dentes,
Não, qual é a radiografia correta? A interproximal. Panorâmica não serve para diagnóstico de cárie. Eu quero morrer quando a colegas mandam imagens, né? Principalmente nesses grupos que a gente tem hoje de cirurgiões dentistas, com panorâmica para diagnóstico de cárie. Não, não serve, tá? Tem que ser a radiografia interproximal. É a melhor radiografia, é indicada para diagnóstico de cárie. E eu gosto de falar questões item por item, porque às vezes a banca só muda a ordem, escreve de forma contrária. Então, para estudar, estuda item por item, não foque só na alternativa correta, tá? Porque às vezes é só invertido, um modo de se escrever que muda. Alternativa C, a transiluminação por fibra ótica, olha o FOTI aparecendo aqui no Instituto Mais, falando de diagnóstico, né? Constitui num método invasivo, não, ele não é invasivo, já começou errado aqui, utilizado como técnica de diagnóstico de cárie, a qual se baseia no fato que a estrutura dentária amolecida tem um índice de transmissão de luz mais alto que o esmalte sadio. Não, não é mais alto, ele é mais baixo, né? Como vocês viram em aula. Portanto, a área de lesão é vista como uma mancha escura. Sim, é vista como uma mancha escura, mas não é invasivo e aqui não é alto. Sempre fique atento, alto, baixo, exclusivamente, estritamente, às vezes o erro está por aí. E a alternativa D, a detecção de cárie por corantes, ó, eles novamente, Instituto Mas, falando de várias formas de diagnóstico de cárie. Então, fique atento que eles perguntam sobre diagnóstico de cárie. Então, a D, detecção de cárie por corantes de contraste foi proibida. Não, ela não foi proibida, tá? Ela foi sendo deixada de usar, primeiro porque no começo era cancerígena e depois porque ela não melhora o diagnóstico, tá? Pois apesar dos corantes serem substâncias capazes de aumentar o contraste entre os tecidos normais, são incapazes de indicar os tecidos dentários afetados. Não, eles são capazes, né? Não melhora o diagnóstico, mas eles são capazes, minimizando a precisão no diagnóstico de lesões cariadas e prejudicando o tecido já danificado. E também não prejudica o tecido. Então, aqui está tudo errado, tá? Alternativa D, totalmente errada. Então, a alternativa correta é mesmo a A, que é um resumão do porquê que a gente não deve usar sonda exploradora. Sobre o bloqueio regional mandibular, analise as proposições abaixo. Posicionar o dedo indicador na incisura coronoide e traçar uma linha imaginária paralela ao plano oclusal dos dentes molares mandibulares, em média 6 a 10 milímetros acima deste plano. Posicionar a agulha introduzindo em média 5 a 8 milímetros, depositar anestésico. A seguir, deve-se modificar a posição da agulha sem removê-la, apenas introduzindo mais, posicionando sobre os molares do lado oposto. Errado, porque é os pré-molares do lado oposto, né? Ao sentir um ligeiro toque no osso, deve-se recuar alguns milímetros e injetar o restante do anestésico. É correto que se afirma apenas em 1 e 3. Exatamente, porque para a gente fazer a pitérigo mandibular, a técnica da pitérigo tradicional, a gente deve mudar a posição da agulha, levando até os pré-molares do lado oposto, não até os molares do lado oposto. Resposta letra B, 1 e 3 apenas. Agora vai falar sobre lesões agudas. Analise o trecho abaixo. Também não é uma pergunta difícil isso aqui. Clinicamente, a papila interdental apresenta-se altamente inflamada, edematosa e hemorrágica. Então, olha lá, está inflamada, papila, está com edema, sangrando. Normalmente a papila afetada demonstra área de necrose semelhantes a crateras que são cobertas com uma pseudomembrana cinza. Usualmente são observados odor fétido, dor intensa, hemorragia espontânea e acúmulo de tecido necrótico. A infecção ocorre frequentemente na presença do estresse psicológico. Assinale a alternativa que apresenta a correta nomenclatura das doenças oral, né? Tá errado aí, orais, ou da nomenclatura da doença oral citada. Mas, pelas características aqui, a gente vê que é uma lesão aguda, certo? Se é uma lesão aguda aqui, por exemplo, hiperplasia gengival medicamentosa, isso
não tem uma característica de lesão aguda, né? Pênfigo, uma manifestação oral de uma doença autoimune, não tem essas características. A característica do pênfigo, né, na boca, é de uma descamação. O tecido epitelial, ele não consegue ficar aderido ao tecido conjuntivo. É aquele paciente que reclama que a gengiva arde, né? Ele tem uma boa higienização e a gengiva toda é vermelha, né? Antigamente se chamava gengivite descamativa. Normalmente, líquen plano, pênfigo, pemfigoide, essas doenças autoimunes podem se manifestar na boca e tem essa característica que eu falei para vocês de uma descamação, né? Gengivite ulcerativa necrosante, né? Já está falando aqui que tem áreas de necrose, e gengivite plasmocitária, que é uma antiga definição de gengivite específica, que isso não virou nem uma classificação, nunca fez parte de nenhum tipo de classificação oficial de gengivite, então a gente descarta isso daqui, pois a resposta é a gengivite ulcerativa necrosante, tá? Todas as características que tem aqui, né? Ó, papila interdental altamente inflamada, edematosa e hemorrágica, área de necrose na papila, cratera, pseudomembrana, odor fétido, dor intensa, hemorragia espontânea, tecido necrótico, e o paciente presença de estresse psicológico, característica, sim, sem medo de ser feliz, de gengivite necrosante. Então, das lesões agudas, é interessante saber a gengivite necrosante e os abscessos gengivais também costumam cair com uma certa frequência nos concursos, tá? Então, o abscesso gengival, o abscesso periodontal,